Boa tarde! Seja muito bem-vindo à nossa live de atalhos e obstáculos para o macramê. Exatamente, a gente está fazendo uma semana de aquecimento para um evento que está para começar aí. Começa segunda-feira e a gente está fazendo essa série de lives para poder aquecer para esse evento e para chegar no evento com todo mundo prontinho, sabendo tudo que precisa saber antes desse evento. Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é algo que incomoda muita gente, que tem vários mitos que a gente vai quebrar nessa live hoje e que eu acho que muitos de vocês vão se identificar. Sobre o que a gente vai falar hoje, mãe? Sobre o desbloqueio da criatividade. Desbloqueio criativo. Isso. Muitos de vocês vivem dizendo para minha mãe: nossa, Rosana, eu queria tanto aprender a fazer minhas peças, mas é que eu não sou criativo. Muita gente fala isso para mim. Eu não sou criativa, eu não sei, eu não tenho criatividade. Isso eu vou dizer para você agora, que não existe. Isso é uma mentira que você está pregando para você mesma. E você está querendo acreditar que você não é criativa. Mas eu vou dizer para você, vou mostrar para você que não é assim, que você é criativa sim. E a gente vai te ajudar a desbloquear essa criatividade que está aí, presa em algum cantinho na sua cabeça. A gente vai conseguir, desbloquear essa criatividade. Então, primeira coisa, vamos deixar claro aqui o que a gente está chamando de bloqueio, não é? É um tipo de coisa que... É um impedimento. É um impedimento, mas não é só um impedimento. É um tipo de impedimento que não te permite ser quem você deve ser, quem você nasceu para ser e quem você quer ser. O bloqueio é uma coisa que te impede de ser quem você precisa ser, quem você é de verdade. Tá certo? Ele Isso que é um afasta bloqueio. você do seu propósito de vida. Isso é muito forte. Não é? Quando você tem esse bloqueio, você não consegue cumprir o seu propósito na vida. Você não consegue ver certas oportunidades. Tá? É verdade. E muitas vezes, e aí que tá o perigo, esse bloqueio ele não tá aparente. Você não sabe desse bloqueio, sabe? Então, eu quero perguntar para vocês agora. Se você acha que você tem bloqueio criativo, comenta aí. Eu tenho bloqueio criativo. Sabe por quê? Porque essa coisa do bloqueio, eu quero explicar para vocês como que isso funciona, né? O bloqueio criativo, mais especificamente, na verdade, os bloqueios em geral, para que serve? É o nosso cérebro protegendo a gente de uma situação desconfortável. Ou de uma situação onde você vai passar vergonha, ou de uma situação onde você pode ser humilhado. Então, esses bloqueios servem para te impedir de entrar em certas situações que podem te deixar fragilizado, ou numa situação dessas que eu acabei de descrever. Exatamente. Então, é mais fácil você dizer para você mesmo, não, eu não sou criativa, do que enfrentar e se desbloquear e dizer, não, eu vou enfrentar esse medo aqui. Eu vou tomar coragem e vou fazer aquilo ali. Por quê? Porque tira você dessa zona de conforto. A gente fica com receio de um monte de coisa. Iracema, eu penso que tenho. Marlene, eu tenho bloqueio criativo sempre. Olha. Eu tenho. Então, muita gente aqui que sente hoje que tem um bloqueio criativo e hoje isso vai mudar, gente. Fica nessa live até o final, porque hoje, ao final dessa live, vocês não vão dizer mais isso, que eu tenho bloqueio criativo. Então vamos mudar isso aí? Hoje isso vai mudar. Vamos mudar isso aí, vamos fazer... Agora, vamos fazer tem uma coisa estranha, mãe. Tem 95 pessoas assistindo, mas só tem 20 likes. Você ainda não deu like? Ai, gente, por favor, dá o like aí antes da gente continuar essa conversa. Dá o like para poder o YouTube saber que essa live é importante para você. E aí ele vai mostrar para muito mais gente. Você imagina quanta gente a gente pode ajudar com esse assunto, falando sobre desbloqueio criativo? Quanta gente se sente assim também? Eu também já me senti assim. André também já deve ter se sentido assim em alguns momentos. E a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse desbloqueio. Por isso, eu quero agora propor uma hashtag. Você que gosta de propor hashtag? Que hashtag? Eu quero propor uma hashtag. Qual? Hashtag eu quero me desbloquear. Esse é o primeiro passo, né? Você precisa perceber que isso é um problema e querer mudar essa situação.
Então vocês todos aí que disseram que eu tenho um bloqueio criativo, comenta aí, eu quero me desbloquear. Exatamente. Ou mesmo você que não comentou, mas que sente que poderia ser mais criativo, comenta aí, eu quero me desbloquear. Porque a partir do momento que a pessoa já reconheceu, ela sabe que ela tem esse bloqueio e isso incomoda. Isso incomoda, porque muitas vezes você ficou parada querendo ir fazer alguma coisa, mas não, né, tava bloqueado ali. Então isso atrapalha a vida da gente, não deixa a gente fazer. E depois a gente vai para casa assim, eu podia ter feito, eu podia ter falado isso, eu podia ter interagido naquela situação. E a gente deixou de participar, deixou de interagir, deixou de ajudar alguém por conta desse bloqueio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer... Já tá todo mundo comentando. Eu quero me desbloquear. Muito bom. Eu quero me desbloquear. A primeira coisa é entender isso. É entender que a gente tem o bloqueio criativo e que a gente precisa mudar. E aí a gente tem que querer mudar. A gente tem que querer desbloquear. E eu acho que depois que você descobre que isso é um problema, que isso está te impedindo de fazer coisas, e aí você quer mudar, a segunda coisa, gente, é o seguinte: identificar a causa desse bloqueio. Sim. Tá? Porque o que acontece? A gente tem que buscar, muitas vezes o que acontece, o que origina esse bloqueio, vem lá da infância. Tá? Então, às vezes é um professor que te toliu quando você era criança. Exatamente. Ou um pai e mãe que não incentivava a sua criatividade. E o que acontece? Alguma situação aconteceu de que você tentou criar e alguém falou, isso aqui é horrível. Alguém bloqueou. Alguém te humilhou, não sei, pode ter sido algo assim, alguém pode ter te humilhado, alguém pode ter te envergonhado na frente de outras pessoas. Alguém não valorizou. Você, em tanto tempo como professora, o que você já viu assim de um exemplo de alguma criança que foi tolhida e que isso pode ecoar para o resto da vida dessa criança? Olha, em relação à criatividade. Eu me lembrei agora de uma situação muito, muito emotiva para mim e muito séria. E Daniel vai lembrar. Era Dia das Mães, era semana do Dia das Mães, e Daniel estava alfabetização, eu acho. Não era alfabetização, não, era primeira série. E ele estava lá na escola e aquela história de fazer uma lembrancinha para o Dia das Mães. E tinha que fazer, era um caderno de receitas que eles iam preparar para a mãe. E tinha que fazer a capa do caderno. E era de recorte e colagem. E Daniel fez lá, trabalhou, fez. Eu sempre estimulava em casa, ele gostava de fazer. Ele fez o trabalho dele. E a professora não gostou. A professora falou, não tá bom. Jogou fora o trabalho dele e mandou ele fazer de novo. Deu outros papéis já recortados para ele fazer o que ela sugeriu. Isso causou nele um choque muito grande. Porque eu estimulava a criatividade em casa. Mas o que ela falou para ele? Ela falou, não tá bom. Não gostei. E jogou fora. Você lembra disso, Daniel? Sua mãe não vai gostar disso. Sua mãe não vai gostar disso. Ele falou. Sua mãe não vai gostar disso. E jogou no lixo o trabalho. Porque era diferente lá do que ela tinha O trabalho feito. que ele tinha feito. Porque ela queria tudo lá na perfeição que ela tinha planejado. Todos os trabalhinhos iguais. E ela jogou no lixo o trabalho que Daniel fez. Daniel voltou para a mesa com os papéis que ela recortou e montou, triste, e montou o papel. À noite, Daniel teve febre e delirou. E ele chorava no pesadelo, ele chorava. E eu fui lá ver o que estava acontecendo e ele levantou, triste. O que foi? Aí eu acalmei ele, falei, bom, teve um pesadelo, acalmei ele, botei ele para dormir. Mas eu fiquei preocupada, porque ele deu febre. No dia seguinte, era o dia da festa, que a gente tinha que ir lá, que as mães iam lá receber o tal do presente. E de manhã eu perguntei, meu filho, aconteceu alguma coisa? Você tá triste? O que houve e tal? E com muito, muito custo, ele falou o que tinha acontecido. Eu fiquei furiosa. Aquilo me machucou profundamente, porque aquilo podia deixar no meu filho uma marca para o resto da vida.
Graças a Deus não deixou. Meus filhos são muito criativos. Então, mas olha, é uma coisa absurda. se você não tivesse trabalhado isso com ele em casa, né? De falar, filho, eu vou gostar do que você fizer e Exatamente. tal. Mas o que acontece? Algum dia pode ser que você tenha sido ousado, que você tenha sido criativo, que você tenha pensado fora da caixa e alguém te toliu por causa disso. E isso é horrível, isso é horrível. Às vezes a gente nem tem muita lembrança disso. Mas pode ser que tenha uma origem traumática. Às vezes, um próprio coleguinha de sala de aula, a própria criança, ela faz isso com você, porque já fizeram com ela e ela faz. Eu me lembro que nas minhas classes de educação infantil, alguma criança estava lá pintando, colorindo, e vinha umzinho e falava, mas não existe céu rosa e seu desenho tá horrível, não existe céu rosa. E uma vez, e eu escutando isso, eu voltei, eu vinha na mesma hora, eu falei, existe sim. E eu tinha fotografado uma vez um céu cor-de-rosa, que eu achei lindo, e eu peguei meu celular e eu mostrei, eu falei, existe céu cor-de-rosa sim, olha aqui. E ele ficou, é mesmo, mas minha mãe falou que céu é azul. E aí a gente vê, olha o bloqueio aí. Alguém falou para ele, não, o céu tem que ser azul. Mas tem horas que o céu é rosa, tem horas que o céu é laranja, tem horas que o céu fica amarelo. Então a gente tem que desbloquear. De onde veio esse bloqueio, eu não sei. Mas a gente tem que identificar a causa dele para poder... Ajuda. Se você sabe mais ou menos de onde veio, você consegue perceber que isso não é culpa sua, entendeu? Que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa com você e um dia você expôs as suas ideias e alguém te cortou. E isso pode causar muitas pessoas a se sentirem incapazes quando enfrentam um problema onde elas precisam expor as ideias livremente, onde precisam pensar fora da caixa. O que eu quero dizer com pensar fora da caixa, né? A maioria das tarefas que a gente faz durante o nosso dia são tarefas que a gente sabe mais ou menos o caminho que a gente vai percorrer e o final, certo? É uma tarefa onde você sabe o início, o meio e o fim. São rotinas, São rotinas e você sabe exatamente o que vai acontecer. E quando você é obrigado a resolver um problema que é muito aberto, que não tem um caminho daquela claro, rotina. Tem muita gente que fala, olha, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, porque está acostumado a seguir um caminho pré-traçado. Então, hoje, a gente está aqui para dizer para vocês o seguinte, criatividade não é uma coisa que você nasce com ela. Criatividade é treinável. Sim, todo mundo tem a criatividade de alguma forma. E alguns não treinam, por isso ela fica bloqueada. Outros são treinados e são estimulados desde novinhos, por isso tem uma vida diferente, uma visão diferente com essa questão da criatividade. Mas mesmo se você não foi estimulado, pode ter certeza, a criatividade está aí. É só treinar. Sabe igual um músculo, igual você ir para academia? Você vai magrinho para academia e aí começa, né, a treinar, a fazer ali o desenho do músculo. É isso, é exercitar. Quando você faz esse exercício, você começa a estimular a criatividade e ela vem. E depois que você desabrocha a criatividade, ela não para mais. A sua cabeça não para mais. Ó, alguém falou aqui, Osana, eu quero me desbloquear, será que consigo? Sim. Renata falou, eu quero me desbloquear, será que consigo? Renata, você tá no lugar certo, fica com a gente nessa live até o final, que você vai... A gente vai dar aqui algumas dicas. A gente vai dar dicas práticas do que você fazer para desbloquear a sua criatividade especificamente no macramê. Exatamente. Porque tem níveis diferentes de desbloqueio. Alguém pode estar falando, nossa, que exagero. Mas não, gente, tem gente que realmente se sente incapaz. Você pode estar pensando, não, eu tenho até a criatividade, mas a partir dessa live aqui, a gente vai te dar o caminho para você exercitar esse músculo da criatividade mais ainda e conseguir colocar isso em prática no macramê. Exatamente. Agora, uma coisa interessante, tem muita gente que fica assim, no ciclo da admiração, que atrapalha a criatividade. Sabe por quê? Porque fica assim, Osana, seu trabalho é tão lindo, você é tão criativa, não é? Fica só nesse de eu admiro, eu admiro, eu admiro. Isso. E não consegue se ver na mesma possibilidade de criação. Sim, porque é um negócio inalcançável ali. Coloca num patamar diferenciado. E isso não é legal.
Isso não é legal. Eu não, assim, eu não gosto disso. Acho que o que você está querendo dizer é que você não quer a admiração por admiração. Sim. Você quer inspirar, eu quero inspirar você. Eu não quero que você olhe para mim e diga assim, uau, Osana é tão criativa, eu nunca vou conseguir. Não. Eu quero que você olhe, você pode dizer, Osana é muito criativa. Eu quero me inspirar. Eu quero fazer também assim, eu quero, sabe? Eu quero ser inspiração. Eu quero inspirar essa ação criativa em você. Esse é meu objetivo com as minhas alunas na Escola de Nós. Esse é meu maior objetivo. Que esse espírito de criatividade brote a cada dia. Olha só o que a Isabel falou. Já aconteceu comigo na aula de arte. A professora deu valor a um trabalho que a aluna tinha comprado pronto. Uau. E não deu ao meu que eu tinha feito com as minhas próprias mãos. Isso acontece. Acontece. Isso acontece. Infelizmente. Mas que bom, Isabel, que você está aqui e está fazendo esse esforço para desbloquear essa criatividade. Então, é isso que minha mãe falou. Admiração por admiração não está valendo. Tem que ser a admiração que inspira a ação. Isso. Que inspira a tentativa, que inspira o processo de você tentar fazer. Não é? Exatamente isso, exatamente isso. A vontade de fazer, sabe? Sim. De querer fazer diferença. Porque não é só macramê, sabe? Não é só fazer os nós. Vai além disso. Vai além disso. Porque quando a gente fala de ser criativo, a gente está falando de deixar um legado, de deixar uma história, de escrever uma história. Sabe? Quando alguém olhar para a sua vida e falar assim, uau, olha que história bonita que a pessoa escreveu. E isso é deixar um legado. É como deixar uma herança. Sim. Sabe? Porque se você pensa que é só sobre minha mãe, ou mesmo que é só sobre você, não é sobre você, nem é sobre minha mãe. É sobre todos nós aqui. Todos nós aqui que estamos nesse processo juntos. E mais do que só todos nós, mas sobre quem vem depois. Sabe por quê? Por isso que eu falei da herança. Não é só macramê. Quem é que vai receber isso? E de que forma vai receber isso? Quantas pessoas estão sendo impedidas de usufruírem de coisas maravilhosas porque você não está saindo desse bloqueio criativo. Sabe por quê? Porque imagina a minha mãe, né? Se ela não tivesse feito macramê, não tivesse aprendido, não tivesse entrado nesse mundo, quantas pessoas deixariam de ser abençoadas por causa disso? É verdade. Então não é sobre minha mãe, E eu não é tive sobre um você. bloqueio. E eu tive um bloqueio. Quando eu fui aprender o macramê, na hora eu não conseguia aprender. Eu fiquei bloqueada ali por alguns momentos. E se eu não tivesse enfrentado isso, se eu não tivesse me esforçado, naquele momento o que eu fiz? Eu reconheci que eu tinha que mudar aquela situação e eu busquei na mesma hora entender qual era a causa. E naquele momento eu entendi qual era a causa, e quando eu entendi qual era a causa daquele bloqueio, eu consegui desbloquear. E aí não parei mais de fazer macramê. Sim. E a gente acredita no macramê não só como uma arte maravilhosa, que você vai ter um momento gostoso, um hobby e tudo mais. A gente acredita no macramê como uma forma de espalhar amor. Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Foi o que eu falei do legado. Sabe, quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está espalhando amor. A gente está... Quando você faz o seu macramê, você dá para alguém, você coloca na sua casa, aquilo ali, você está espalhando amor com aquela atitude, com aquele aconchego, com o seu carinho. E a gente vai fazendo isso todos os dias. Sim. E por que você acha que ser criativo ou que aumentar a criatividade seja algo importante? Olha, porque a criatividade, ela ajuda a solucionar problemas. Quando a gente fala em criatividade, muita gente acha que a gente está falando de criatividade só na arte, ou só no macramê, porque a gente faz macramê. Mas criatividade, gente, é para a vida, sabe?
para qualquer coisa. Você tem que ser criativo. Você tem que ser criativo para andar na rua. Você tem que ser criativo para fazer uma comida. Você tem que ser criativo para tudo, para dar um jeito, sabe? A criatividade, ela soluciona problemas. Você não tem muita coisa ali para fazer um almoço. Você vai ser criativa, vai dar o seu jeito, vai fazer alguma coisa rapidinho, mas vai alimentar a sua família. Isso é criatividade. Então, se você consegue ser se você consegue ser criativa ali na hora de alimentar a sua família, na hora de fazer alguma coisa, você também consegue ser criativa nas outras áreas. Eu gosto muito de cantar. E às vezes eu tô cantando uma música, mas eu erro a letra toda. Aí eu canto tudo erradinho. Isso desde sempre. Desde sempre. E aí eu tava cantando e eles falavam, às vezes eles eram pequenininhos, mamãe, tá errado. Eu disse, não tem problema. O importante é que eu tô cantando. Não é isso? Sim. Eu sempre falava isso. O importante é que eu tô feliz e que eu tô cantando. Então, assim... E eu falava assim, não, é porque eu sou criativa, eu tô inventando uma letra nova. E ia embora, mas eu cantava, arrumava minha rima e ia embora. E a gente vai dando o jeito da gente. Então é isso, a criatividade, ela soluciona problemas. Ela te ajuda em muita coisa que você nem imagina. É verdade. E você falou agora da criatividade na vida. E mais especificamente no mundo do macramê. A criatividade aplicada ao mundo do macramê. O que acontece com essa combinação? Olha, aí a combinação é maravilhosa. Porque quando eu sou criativa no macramê, eu consigo criar minhas próprias peças de macramê. Eu consigo me libertar de ficar somente seguindo tutorial. E é isso que eu quero para as minhas alunas. Isso é o que eu mais quero. Que você consiga criar sozinha suas próprias peças de macramê. Sem precisar, ficar olhando o tutorial e fazendo, olhando o tutorial e fazendo. Não, é só criar. Isso é maravilhoso. Então, eu acho que é isso aí. Quando a gente consegue esse desbloqueio, as ideias vão chegando. E quando você começa a criar, gente, olha, é um caminho sem volta. Você não para mais. É como se abrisse um novo mundo no macramê, né? Sim, sim. Sabe por quê, gente? Porque é como se você parasse exatamente só de ficar copiando e colando, e você, cada vez que você pegue a linha e coloque ali, ajeite o seu cantinho, é como se você tivesse um quadro branco e você pode pintar qualquer coisa ali. Uhum. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é uma forma de você se expressar. Por isso que minha mãe está sempre incentivando tanto isso. Por isso que na escola de nós, o objetivo é esse, que você crie suas próprias peças de macramê. Porque a gente acredita que é nesse caminho onde você tem os maiores benefícios do macramê. Sim, é por isso. Sim. É claro, porque quando você se dá essa oportunidade de experimentar, de vivenciar coisas novas, de testar, tentar um nó diferente, vou tentar do jeito contrário. Isso tudo você está trabalhando com criatividade. E aí, depois que você começa a fazer isso, você não consegue mais ficar na mesmice, sabe? Só de copiar. Não, você quer mais. Sim. Você vai querer mais e mais e mais. É assim que é. Então já pensou você sair daí de onde você tá, achando aí, no nível que você tiver, se você já se sente criativo ou se você está totalmente bloqueada. Já pensou você criando as suas próprias peças de macramê? Isso é possível e a gente vai te mostrar o caminho. E é maravilhoso. E eu quero te perguntar agora, eu acho que tem muita gente que tem a impressão errada do que quer dizer ser criativo no macramê. Então eu quero te perguntar o que não é a criatividade no macramê. Vamos quebrar um grande mito que existe aí sobre a criatividade. Então, primeira coisa é o seguinte. O macramê, primeiro a gente tem que entender que o macramê é uma arte milenar. Então, já está aí no mundo. Há muitos sóis. Há muito tempo, não é? Há muito tempo ele está aí. E chegou até a gente, chegou até hoje. Como é que chegou? Chegou porque alguém foi fazendo e alguém foi copiando e aí alguém foi melhorando, alguém foi fazendo diferente. Então, na verdade, é uma arte milenar que tem 5 nós fundamentais e a partir desses 5 nós você pode criar peças infinitas. E é isso que a gente vem vendo e vem estudando ao longo dos tempos aí,
a gente vê isso. A linha do tempo, né, vai mostrando isso, como que o macramê veio chegando até aqui. Na verdade, não há nada tão diferente e inovador, não é? Na verdade, em tudo, você vê, a gente acha assim, uau, o cara inventou a lâmpada. Naquela época era tudo escuro, inventou a lâmpada, beleza. E hoje? Hoje a gente inventa o quê? Lâmpadas diferentes, não é? A lâmpada foi inventada e hoje, quantas lâmpadas, quantos formatos, quantas cores, nossa, olha quanta coisa diferente surgiu a partir de uma coisa que já existia. Assim também é no macramê. Sim, então criatividade no macramê, gente, não é sobre você criar uma peça nova que nunca foi vista antes na história. Sabe por quê, gente? Porque meio que já foi tudo feito, tá? Tem os nós, tem 5 nós fundamentais do macramê que são responsáveis por fazer a maioria das peças que você vê por aí. E as combinações, apesar de serem infinitas, provavelmente o que você vai fazer já foi feito por alguém na história. Então não é essa a graça de ser criativo no macramê. Certo? A graça não é de você inventar a coisa nova, porque é isso que minha mãe já falou, não há nada de novo debaixo do sol. Já diz a Já Bíblia. foi criado, Na já Bíblia foi criado. tem esse versículo então, que fala se não isso. é a super inovação, não é que não exista inovação, Não, tá, gente? existe. As pessoas combinam coisas e criam, sim. Isso, Exato. Mas qual que é, então, se não é isso de criar a peça nova que nunca foi antes vista, o que é, então, ser criativo no macramê? Olha, é você deixar os nós fluírem e você deixar um pouco de você naquilo que você está fazendo. Você colocar a sua identidade naquele trabalho que você está fazendo. Você vai criando ali uma coisa que é só sua. E a partir do momento que você coloca verdadeiramente a sua identidade naquilo que você está fazendo, daqui a pouco as pessoas já vão identificar. E esse trabalho é de Osana. E esse trabalho é do André. Eu já vi. André tem essa linha aí. Ó. André sempre gosta desse tipo de trabalho. A gente vai criando uma identidade. Isso é ser criativo no macramê. E quando a gente faz isso, a gente consegue se libertar de copiar e a gente cria as nossas próprias peças. A gente não precisa mais ficar copiando de ninguém. A gente mesmo vai criar as nossas peças do nosso jeito, sabe? E isso é que é muito, muito precioso. Ó, eu tô lendo vários comentários lindos aqui, eu tô lendo então tudo. lê pra mim. E tem esse comentário da Miriam aqui. Imagina as coisas lindas que podemos fazer. Imagina, olha só, nós todos aqui que estamos ao vivo aqui, a gente está junto aqui, sentado, vocês estão vendo a gente através de uma tela e a gente está aqui sonhando junto. Eu quero convidar vocês para sonhar junto. Imagina as coisas lindas que vocês podem fazer. E não é só aquela peça que você já viu. Imagina as peças que você nunca viu, que você pode criar. Peças que você nem sabia que eram possíveis, mas que você fez com a sua própria mão. Então eu quero incentivar vocês a alimentar esse sonho, tá? Alimente esse sonho, porque você é capaz de criar. E a gente vai te dar todas as ferramentas para você poder criar. E hoje, para quem ficou até aqui nessa live, a gente vai entregar o ouro aqui. A gente vai dar os 6 passos para desbloquear a criatividade no macramê. Muito bem. Dicas muito bem. práticas do que fazer para você desenvolver de vez a sua criatividade. Vamos nessa? Vamos embora. Primeiro eu quero saber se vocês estão animados para saber os 6 passos, gente. Pelo amor de Deus, comenta aí se você está animado, porque aí a gente vai entregar o ouro aqui para vocês. Então, ó, papel e caneta na mão, porque minha mãe vai falar para vocês agora o passo 1 para desbloquear a criatividade do macramê. Vocês estão animados? Posso? Pode. Rufem os tambores. Primeiro passo para você ser criativo no macramê é você olhar para dentro de você. É isso mesmo, olhar para dentro de você. Buscar suas histórias, sua cultura. Olhar, trazer para o macramê o seu gosto, as coisas que você gosta, as coisas que te
te encantam, as coisas que te inspiram, a sua origem. De repente você mora num lugar que tem uma história, que tem coisas importantes, você mora num país diferente. Isso tudo você pode trazer para a sua peça. Quando você olha para dentro, você traz a sua história para fora, para dentro da sua peça. Olha, e tem coisa mais criativa do que isso? Ó, e isso tem uma parte mais prática, que é, né? Qual que é a cultura da sua região? Deixa eu dar um exemplo. Deixa. Essa semana, uma aluna da escola de nós fez um trabalho lindo. Ela mora em Xique-Xique. Olha que lindinho. Onde é isso? Ai, Xique-Xique é um interior aí, eu não sei exatamente. Gente, agora me pega aí. Onde é Xique-Xique? É Bahia, Daninha? Bahia. É na Bahia, tá? E ela mora lá e ela fez um trabalho e ela disse assim, eu tô fazendo um trabalho porque eu amo o lugar onde eu moro e eu quero homenagear o lugar onde eu moro, ressaltar as minhas origens. Ela fez exatamente isso que eu falei para você agora. E ela fez um painel lindo, onde ela fez um macramê com um cactus maravilhoso, que representa o lugar onde ela mora, que é Xique-Xique. E ela botou o nome de painel Xique-Xique. Então é exatamente sobre isso que a gente está falando. Ó. Sabe? É você trazer a sua história para dentro do trabalho. Trazer a sua história para o seu trabalho. Então anota aí. Seguinte, ó, a sua história, sua origem, Isso. né? A cultura da sua região. As suas forças, sabe? As coisas que você aprendeu quando você era criança, que os seus pais te ensinaram, sua avó, seus avós, sabe? Isso fica como referência na vida da gente e isso é importante. Então, ó, quais são as suas cores? Do que você gosta, né? O que você gosta de... Quais são os artistas que você admira? O que... No final das contas o que te inspira? Exatamente. O que te faz sentir coisas? Coisas boas, coisas ruins. Quanto mais você conhecer o dentro, mais isso vai aparecer no seu trabalho. E quanto mais consciente você for nisso de, poxa, eu não preciso fazer o trabalho igual a da menina lá do Canadá, né? Sim. Eu posso fazer com as cores que eu gosto, com os materiais da minha região, com algo que conta a minha história. Eu lembrei Sim. agora da aluna que fez a asa, Sim. né? Sim. A Liz Boareto? Você tá falando da Acho Liz? que foi a Liz. Que fez Qual que foi a lembrando história? do bebê que ela perdeu. Ela fez uma asa de macramê. Gente, foi muito emocionante isso. Fez uma asa de macramê e ela disse que estava fazendo aquele trabalho homenageando um bebê que ela perdeu, lembrando daquela história e trazendo à tona toda aquela emoção e fazendo aquela peça. Olha, isso é magnífico, isso é fazer uma peça única, sabe? Quando você traz aquela história, aquela peça é única. Esse painel era um sonho, é um painel de asa. Ela falou assim, hoje eu posso expressar meus sentimentos através dessa arte linda que é o macramê. Obrigado, Osana, por me mostrar esse caminho. Eu estou muito feliz por ter chegado o momento de conseguir fazer esse trabalho, que foi o maior que eu fiz até agora e que é muito significativo. Se chama Ana Lisa, em homenagem à minha bebezinha que perdi aos 5 meses ainda no ventre. Então vocês estão vendo, gente? Isso faz parte da história dela. Não é sobre você fazer o painel de pena, o painel de asa. Não é só um painel de asa. Para ela, para Liz, todo um significado. isso aqui tem um outro significado, gente. Isso aqui é parte da história dela. Ninguém nunca vai fazer uma peça igual essa aqui e nunca isso vai ser tão importante para alguém quanto para Liz. Por quê? Porque isso aqui está carregado de sentimento, está carregado de história, de um sentimento que muitas vezes é um negócio de uma fase difícil da vida dela, mas que hoje ela consegue expressar através de uma peça linda de macramê. Então, por isso, o primeiro passo é olhar para dentro. Olhar para dentro. Olhar para dentro. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é buscar referências. Ah, mas o que é buscar referência? É você buscar inspirações. Foi o que a gente falou ainda agora. Primeiro olhou para dentro, agora vamos olhar para fora. Agora o que existe no mundo, né? Exato. E aí eu vou me inspirar nessas pessoas. Eu vou me inspirar nas formas e
nas peças de artes que eu estou vendo aquela pessoa fazer. Isso vai servir de inspiração. Sim. Eu vou buscar essas referências e eu vou guardar essas referências aqui dentro de alguma caixinha dentro da minha cabeça, e essas referências vão ficar guardadas. Mas eu tenho que observar... Como se fosse uma coleção, né? Uma coleção. Eu vou fazer uma coleção de caixinhas ali, de boas referências, e eu vou deixar isso tudo guardadinho dentro da minha cabeça. Em algum momento eu vou acessar essa caixinha e eu vou rever, vou lembrar, olha, sabe, você lembra de alguma coisa que você viu, de uma cor que você viu, de uma música que você ouviu, e aquilo vai te inspirar e você vai fazer a sua própria peça. Então, de forma mais prática, no macramê, observa as peças que você gosta e tenta descobrir quem é o artista que fez essa peça. Muitas vezes a gente vê aí peças sendo compartilhadas, mas a gente não vê de quem é. Então faz o seguinte, gostou de uma peça... Anota o nome da pessoa. Anota o nome do artista e acompanha o trabalho desse artista e tenta observar o porquê que você gosta daquele trabalho. O que te fez gostar, o que te fez sentir naquela peça, né? Foi a escolha da peça, foi a escolha dos nós, foi a foto que ficou muito bonita, o que foi que te cativou? Marcou. Tenta observar essas coisas que te cativam para que você possa implementar isso no seu trabalho também, certo? As coisas que te fazem se apaixonar pelo macramê. Exatamente. E olha, essas referências, elas não têm que ser só no macramê. Essa é a parte mais legal. Não é? Elas não têm que ser só no macramê. Quando eu busco referências, eu posso buscar referências em lugares dos mais inusitados. Eu posso buscar referência na música, na poesia, na arquitetura, na natureza. Sabe, uma coisa que eu gosto, que eu olho, às vezes um parque de diversão colorido, cheio de luzes, aquilo ali é uma referência, aquela imagem fica na minha mente e vai ser uma referência. Um dia eu vou fazer um trabalho e eu vou lembrar aquelas cores, e aquele trabalho vai me remeter àquele dia, àquele lugar, àquele parque. Outro dia eu fiz um trabalho. Vamos dar uns exemplos para eles entenderem, que às vezes parece muito aéreo a coisa. Parece. Como que eu vou pegar referência no cinema, como que eu vou pegar referência na arquitetura e implementar isso no meu trabalho? Então, eu fiz... Lembra daquele chaveiro que eu fiz, que eu dei o nome de Jonas Brothers? Lembro. A gente estava assistindo um show, né? Foi. No show YouTube, dos Jonas Brothers. Dos Jonas Brothers, não sei Foi. se vocês conhecem, se não conhecem, vão pesquisar, porque eles são maravilhosos, cantam muito bem, são lindos, e eles estavam fazendo um show onde são irmãos, são 3 irmãos, São 3 não é isso? irmãos. Eles estavam fazendo um show e eles usavam um terno, cada um de uma cor. Eu achei aquilo encantador, as cores chamaram minha atenção. E as luzes do show ressaltavam as cores daqueles ternos, e aquilo chamou tanto a minha atenção, eu fiquei encantada, além da música maravilhosa, e a gente estava ali se divertindo, que quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer uma peça de macramê com essas cores, com as cores dos ternos que eles estavam usando. E eu fui lá em cima, catei as linhas. Então misturou música com moda com macramê. Sim, e cor. Um outro exemplo que eu lembrei é quando você fez aquela coleção suculentas. Sim, também. Não é? Também. Porque eu tenho muitas suculentas na minha casa, e um dia eu estava olhando uma tarde ensolarada, igual fez hoje, o sol batendo ali em cima daquelas suculentas, eram tantos tons de verde, de cor de terra, de amarelo, de mostarda. Eu achei aquilo tão encantador que eu fui também, catei umas linhas que eu tinha naqueles tons e comecei a fazer um monte de peças só naquelas cores. Isso é se inspirar na natureza, por exemplo. A gente tem a Carolina também, a Carolina Gouveia, que ama plantinhas e ama horta. E ela se inspirou nisso aí para fazer uma coleção também. E ela fez um monte de peças maravilhosas baseadas nessa paixão que ela tem pela horta, pelas plantinhas e pelos bichinhos. Joaninha, pelos bichinhos pequenininhos, Joaninha, lagartas e borboletas. Olha, a coleção dela é belíssima. Tudo isso inspirado
naquilo que você gosta, na natureza. Outro dia também eu estava caminhando de manhã e o chão estava cheio de folhas secas. Eu gostei tanto daquilo que eu catei aquelas folhas secas, cheguei em casa, botei em cima da mesa, procurei umas linhas e fiz um porta-guardanapo naqueles tons ali do outono, daquelas folhas secas de outono. Então são inspirações que você busca fora do macramê. Você não tem que buscar inspirações só no macramê, mas em outras coisas também. E aí a graça é que cada vez que você implementa uma coisa dessa, você mistura diferentes referências, você vai criando cada vez algo mais único. Esse é o caminho, certo? E esse processo fica muito divertido. Sim. Fica muito gostoso, porque você sai da mesmice, sabe? Não é aquela coisa É inesperado que pode acontecer. É inesperado. Isso é maravilhoso, gente. É muito divertido isso. E a graça deixa de ser fazer o macramê igual o do outro, ou o macramê perfeito. Não, é o seu macramê. Exatamente. O seu macramê é a sua ideia. Exatamente. Uma ideia sua que você teve que virou um macramê. Primeiro passo, então, olhar para dentro. Isso. Segundo passo, buscar referências. Olhar para fora. Terceiro passo, qual é? Olha, você vai achar esquisito. Você também vai achar esquisito. Você Mas o vai achar terceiro esquisito. passo é copiar. Mas espera aí. Eu vou explicar. Ué, Osana, mas é para copiar? Não. Você não estava falando que não era para copiar? Calma. Deixa eu explicar primeiro. Vamos lá. Copiar é uma forma muito eficaz de aprender. Olha só, vamos ver lá quando a gente começou a estudar, quando a gente foi para a alfabetização, quando a gente era pequeno. Como é que você aprendeu a ler? Como é que você aprendeu a escrever? Copiando. Copiava do quadro, copiava de algum lugar, não é? O seu nome, até que você fez sozinho. É assim. A gente copia para começar, para aprender o jeito, para aprender a forma, sabe? Para aprender a técnica e depois a gente vai sozinho. Então, copiar tem o lado bom, tá? Se a gente souber equilibrar isso aí. Eu começo copiando, mas olha só, não é copiar por copiar, presta atenção. Quando eu vou, por exemplo, se eu vou olhar um tutorial, eu vou ficar atento a todos os detalhes. Eu vou olhar como é que a mão daquela pessoa, como é que ela segura a linha, como é que ela dá o nó, como é que ela faz o nó escondido, que ela segura, de que forma ela faz. Eu vou observar cada detalhe. Como é que ela corta a linha, como é que puxa. E essas técnicas e esse olhar é que vai fazer a diferença. Não é que você vai copiar tudo que aquela pessoa faz, não, mas no que você está ali observando, você está aprendendo. Sabe quando a gente é pequeno, que a gente fica lá vendo a mãe fazer as coisas e a gente acaba aprendendo com a mãe, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Uhum. É isso. Você começa repetindo. Você começa repetindo. Como é que uma criança aprende a falar? Ela fala mã, pá, pá, pá. Ela repete sílabas até que ela consegue falar mamãe. Sim. Até que ela consegue falar água. E vai por aí afora. Então a gente primeiro copia para depois caminhar. Então, para deixar muito claro, vocês que acompanham o conteúdo gratuito da minha mãe, que assistem às lives, que assistem os tutoriais, você está aqui nesse passo agora. Agora esse é o momento de você copiar e de você aprender o básico ali copiando, certo? Mas não para por aí, gente. Não. Muita gente para nesse passo de ficar só copiando. E aí fica nesse ciclo de precisa de alguém dizer o que a pessoa tem que fazer para ela conseguir fazer uma peça. E não não incentiva esse lado tão divertido que é de você criar. Exatamente. Certo? Exatamente. O que é mais confortável você só imitar, né? Você só ficar esperando, Osana, ensina a peça tal de tal tamanho que é que eu quero fazer. Não tem erro. Aí pronto, vem a receita pronta. Mas... Porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de desperdiçar linha, a gente tem um monte de medo. Sim. Não é? E aí com esses medos a gente, fica ali quietinho, bloqueado e não cria. A gente tem que ter esse desbloqueio por causa disso. É legal você observar, você copiar, mas não é para ficar parado aí, nesse ponto, tá? Tem muita coisa. Use a cópia
com sabedoria. Sim. Então você que deseja desbloquear a sua criatividade, você precisa saber que isso não é o final, é só o começo da jornada, tá bom? E aí que vem o próximo passo também. Usa os tutoriais para se inspirar, usa os tutoriais para aprender técnicas novas, mas o próximo passo é o que vai dar o caminho de você realmente criar as suas próprias peças. Então, qual que é o quarto passo? Seguir um método. Você precisa de um método. Sabe, aquela criança que entrou lá na alfabetização, se ela não seguir um método, ela não vai conseguir aprender a ler. Se ela ficar só no tateti totu toda a vida, ela não vai conseguir. Ela precisa de alguém que tenha um método e que vai ensinar ela a juntar aqueles pedacinhos de palavras a formar, juntar aqueles pedacinhos, né, as letrinhas, a formar palavras e que ela possa ler. Então, esse é o diferencial, seguir um método. E o método da minha mãe é a escola de nós. E a escola de nós é um passo a passo detalhado de tudo que você precisa fazer para você chegar a criar as suas próprias peças de macramê. A pegar todas as ferramentas, né, os nós, as linhas e como que você junta isso tudo para você criar as suas próprias peças. É para isso que existe o método da escola de nós. Exatamente, que vai te mostrar esse caminho todo aí. E esse é um passo a passo que é muito detalhado e que não dá pra gente mostrar aqui, tá certo? Mas que é tudo que você precisa fazer, um passinho depois o outro. É isso que é a escola de nós, tá? Exatamente. Para quem queria saber um pouco mais, a gente está começando a explicar mais para vocês o que é. Então, o primeiro passo é olhar para dentro. O segundo passo é buscar referências. Terceiro passo é você copiar para aprender. Quarto passo é seguir um método. Mas não para por aí. Não para por aí. Porque quando você segue o método, você absorve todas essas informações. E aí como é que você junta isso tudo na prática? Aí você vai misturar. Esse é o quinto passo. Esse é o quinto passo. Sabe quando você faz uma farofa bem gostosa? O que você faz? Você mistura um monte de coisa ali. Ou você faz uma salada de fruta. Gente, tem coisa mais gostosa do que salada de fruta? E você olha para aquilo ali, tem um monte de frutas diferentes ali dentro. Como que aquilo pode dar certo? E quando você mistura e prova, é maravilhoso. Então, é assim também. Você vai misturar tudo isso. Misturar essas referências com a sua história, com aquilo que você copiou, com o método que você seguiu. Essa mistura é que vai... Aí sabe aquela gavetinha que eu falei para você guardar suas referências? E aí tem lá a gavetinha das referências de música, de referência de poesia, referência de natureza, referência de um monte de coisa, de comida gostosa, sabe? Um monte de referências que você tem. E aí nessa hora de misturar, você só vai abrindo essas gavetinhas e pescando essas referências ali de dentro. Mas teve aquele dia. Tem a história. Lembra do parque de diversões? Lembra daquela música? E você vai colhendo ali de dentro das gavetinhas todas essas inspirações. E pode ter alguém pensando assim, mas Osana, eu tô pegando várias coisas que já existem. Isso não é o mesmo que copiar? E aí eu gosto de trazer de pegar um pensamento lá do Austin Kleon, do Roube como um Artista. Esse livro é muito legal, gente. Recomendo aí pra vocês. Roube como um Artista. Ele fala assim, é muito bom. Ele fala assim, roubar de uma fonte é ruim, porque é cópia. Se você rouba de uma fonte, você tá copiando, uma cópia, é plágio. Agora, se você rouba de várias fontes, isso é o processo criativo, isso é maravilhoso. Isso é inspiração. Porque aí você, ao invés de você copiar o resultado, é como se você estivesse copiando vários processos, né? Você está pegando vários elementos e misturando, e dessa forma você está criando. É isso que é a criatividade, é você pegar vários elementos e misturar em uma coisa que é sua. Isso, foi o que eu falei. Quando você vai copiar, então você vai olhar uma pessoa fazendo um tutorial, por exemplo. É você prestar atenção nos detalhes. Como que a pessoa faz, como que ela reage, como ela segura, como ela corta. Esses detalhes é que vão nessa hora aqui... Essa é muito boa. Né? Atenção aos detalhes. Você vai
você vai observar o processo. Como é que aquela pessoa faz a peça? Assiste várias vezes. Nossa, é muito Como é bom. que a pessoa faz aquela peça? Ela só faz? Não, ela tem todo uma Ou história, mesmo, um gente, processo. se não tiver um tutorial, o que você faz? Você imagina esse processo. Para de observar o resultado e começa a observar o processo do artista. Exatamente. Esse é muito bom. Pensar o que inspirou aquela pessoa. Sabe, quando você vai a um museu e fica contemplando uma obra de arte e a gente pensa assim, uau, mas o que esse artista estava pensando quando ele pintou isso? O que ele estava sentindo? Sabe, em que época? E a gente começa a viajar, a imaginar um monte de coisas que a gente não sabe na verdade, mas aí a nossa mente está, trabalhando, criando com isso tudo, né? Você começa a imaginar, criar, e isso tudo é que vai fazer essa mistura boa. Sim. E aí, quando você mistura esse monte de coisa, é por isso até que a gente tem uma aula na escola de nós, que é o raio-x do macramê. A gente ensina isso que a gente falou, de você observar o processo do artista, como que ele chegou naquele resultado. A gente ensina um raio-x do macramê, para você bater o olho numa foto e você conseguir determinar como que ele fez aquela peça. É uma das coisas que a gente ensina lá. Porque, assim, quando alguém olhar uma peça sua, vai ter uma riqueza tão grande de referências que a pessoa não vai poder dizer assim, copiou de fulano. A pessoa vai falar, gente, mas isso aqui tem coisa de fulano, mas também tem uma referência de ciclano, mas também tem as cores do artista tal, mas exatamente. É isso, é a sua própria mistura ali, seus temperos. Exatamente, isso é muito mágico. Sim. Isso é mágico e isso é criativo, porque você já colocou ali naquela peça tantos elementos que já fez ele ficar completamente diferente do que qualquer pessoa possa fazer. Agora, para ficar realmente diferente do que qualquer pessoa possa fazer, tem o 6º passo. Sim. E qual é o 6º passo? Você pegar tudo isso que a gente falou até agora, olha aí, e envolver com a sua história. Trazer a sua história, sabe? A gente lá falou, do passo 1, lembra? A gente falou lá no passo 1 de trazer, olhar para dentro. E quando a gente faz isso, a gente traz a nossa história e mistura com todos esses elementos que a gente já falou, a gente vai dar essa salada de fruta assim, maravilhosa, sabe? Com elementos dos mais diferenciados possíveis, e aquilo ali vai ter um gosto que é só seu. Sim, porque a sua voz e a sua história são únicos, são seus. É verdade. Certo? Então, se você envolve tudo que você faz com essa sua história, tudo fica seu. Tudo fica único. É verdade, é verdade. Agora, você sabe uma coisa que atrapalha muito? O quê? É o perfeccionismo. Ah, eu já vi gente falando aqui de perfeccionismo. Ontem eu falei numa live sobre isso. Eu estava falando com a Fernanda Nadai e a gente conversou exatamente sobre isso. Sobre o perfeccionismo. Como é que o perfeccionismo atrapalha esse movimento todo aqui? O perfeccionismo bloqueia a gente. Porque às vezes você faz uma peça e você vê tanto defeito ali naquela peça e você já vai mostrar para alguém ressaltando os defeitos que você viu. Você não dá nem chance do outro olhar só com os olhos dele. Você já chama atenção para o erro. E às vezes aquele erro ali nem vai ser visto por ninguém. A pessoa vai olhar e vai falar, uau, que coisa linda. Mas você, com seu perfeccionismo, travou. Eu tenho muitas alunas fazem isso, colocam lá a sua peça e falam, eu sei que não ficou perfeita, mas, sabe assim? E não é isso. Eu não estou querendo perfeição de ninguém. E o que é a perfeição? Se é que ela existe. Cada um vai fazer o seu trabalho, colocando o seu jeito, a sua emoção, a sua expressão naquela obra ali. E isso é único. Isso é único. Isso é criar a sua própria peça. E com isso, gente, esse trabalho é riquíssimo. Sim. Isso não quer dizer, gente, que você não vai tentar fazer a peça com excelência, né? Porque você vai fazer com excelência. Você vai fazer com excelência, mas ao mesmo tempo curtindo o processo e tentando ter uma outra relação com o erro.
Isso é algo que a gente trabalha muito, né, mãe? De tentar mudar a forma como a gente pensa o erro. Sim. Porque se você fica nessa coisa do erro como frustração, isso Fica muito pesado. Fica muito pesado. E você vai desistir de fazer macramê. Sim. Né? E o macramê, ele é um trabalho feito com a sua mão. Logo, um nó nunca fica igual ao outro. Você está fazendo nó ali no mesmo momento, você está fazendo um trabalho. Já aconteceu comigo. Eu estava fazendo um trabalho e eu recebi um telefonema. Não era uma notícia muito boa e tal, e eu voltei para terminar o trabalho. Os nós mudaram. Mudaram completamente. Ficou diferente. E acontece isso às vezes quando eu estou gravando tutorial, né? É verdade. Acontece. E aquilo muda. Então, o trabalho é único. E essa é a graça. E é isso que torna o seu trabalho único. Sim. Sabe? Porque você vai olhar para aquele trabalho e você vai saber a emoção que ele tem. O Ademir ali. falou, curioso, né? O perfeccionismo que atrapalha. Chega a ser paradoxal, né? Ontem a Fernanda falou sobre isso. Por muito tempo, as pessoas acharam que ser perfeccionista era uma coisa boa. Não, e eu vou te falar, eu acho que para algumas áreas sabe? Pensa no esporte, sabe? Você precisa realmente buscar ali o perfeccionismo. Mas aqui, gente, a gente está falando de uma arte. E a forma como a minha mãe ensina essa arte não é para você ter mais um estresse na sua vida. Não. É para você... Sabe, eu ensino macramê para que você tenha um tempo de qualidade com você mesma. Para que você curta. Para que você fique feliz enquanto está fazendo. E se você ficar muito presa e muito meticulosa e medindo os milímetros, você vai se estressar no final do dia. Você está estressada, cansada, não valeu a pena. Então, essa coisa de minha peça ficou muito feia. Será que você não está sendo um pouquinho crítico demais com você mesmo? Sabe? Para de tentar fazer a peça perfeita e começa a fazer a peça que te deixa feliz, que te faz curtir o processo. Exatamente. Sabe? Esse que é o nosso jeito de fazer macramê. É o jeito que minha mãe ensina. Porque você pode querer ser... eu quero fazer cada vez melhor. E ótimo, isso é bom. Mas não esquece do principal. Qual que é a coisa mais importante? Se divertir no processo. Tem que ser divertido fazer macramê. Tem que ser gostoso, sabe? Você faz a sua peça e no final você fica feliz. Você fala, uau, fui eu que fiz, aí que legal. Sabe? Tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Não dá, a vida já é estressante o suficiente. A vida já exige demais, já é apertada demais. Tem tanta coisa difícil que eu quero um momento que seja leve, gostoso e divertido. E é isso que eu quero para as minhas alunas também. E olha que legal, a Priscila é aluna da Escola de Nós e ela falou, é verdade, isso atrapalha e às vezes eu nem consigo mostrar minhas peças no grupo. Então, Priscila, tá aqui o nosso incentivo. Meu desafio, hein? Tá aqui o nosso desafio. Coloca a sua peça no grupo. Isso. Mas não coloca esperando os aplausos, mas coloca para compartilhar algo que você curtiu fazer. E mais importante, conta a sua história. Conta a história daquela peça. Escreve como é que foi, se foi legal, se não foi legal, se você errou, quantas vezes errou, teve que fazer de novo. Não tem problema. Conta a história. Isso torna a sua peça única. Isso mesmo. E esse processo vai ser gostoso para você. Divertido. Eu sinto que o perfeccionismo atrapalha demais a minha vida. Então a gente vai dar agora o antídoto pro perfeccionismo e você vai anotar aí. Que é o seguinte, é a mentalidade de cientista maluco. Sabe por que cientista maluco? Porque você tem como se fosse o método científico ali. É verdade. Primeiro é fazer. Você vai tentar. Exatamente, você fez. É verdade. E aí, muita gente erra nesse primeiro passo. Por quê? Porque fica assim, mas eu não tô pronto. Eu vou estudar e eu vou treinar. Nada disso. Você vai fazer. Olha, coloca a mão na linha e começa a fazer, começa a tentar. E aí o que acontece é que você não está pronto e você tenta mesmo assim. Isso. E o que vai acontecer? Isso vai acontecer que é assim, quando você faz, o medo vai embora. Porque você vai enfrentando esse medo. Porque o importante é fazer. Sim. Não deixar de fazer. E aí o que vai acontecer? Sabe o que é legal? Você nunca está pronto. É verdade. Se você for esperar o dia que você estiver pronto, né? Olha, você imagina, sabe? Se eu fosse esperar
O dia que eu fosse, mas eu queria muito fazer sei lá, uma comida maravilhosa, diferente, um prato assim, e eu vou esperar o dia que eu vou fazer um curso. Não, eu vou tentar fazer, eu vou pegar uma receita e eu vou tentar fazer. E eu não tô pronta, e eu errei, e eu vou fazer de novo, e vou fazer a segunda vez. E isso é muito legal. Esse processo é muito legal. Então, primeiro você faz. Aí o que vai acontecer? Você vai errar. E aí você faz de novo. E aí você vai corrigir, que é a segunda etapa. Você corrige. E no macramê, você pode simplesmente desfazer e fazer de novo, com a mesma linha. Isso é tão maravilhoso quando eu descobri isso. Isso é tão maravilhoso e tão libertador, porque, errei. Tá bom, aqui ó. Sento ali, vou desmanchando, escutando minha música. Maravilhoso, não tem problema nenhum com isso. A gente desmancha e faz de novo. E aquele erro a gente anota. A gente anota num caderninho e a gente depois, a gente sabe, mas eu errei aqui. Bom, então eu vou anotar assim agora para ver se eu não erro mais. E a gente vai fazendo isso e vai aprendendo com o erro. Sim. Então, vocês vão achar a gente doido. Mas eu vou copiar a frase do Gary Vee, Daniel. Ele falou essa semana: eu odeio a perfeição. Eu odeio o perfeito. E eu amo o erro. Você fica, você é maluco? Legal. Por que você ama o erro e você odeia o perfeccionismo? Você odeia o perfeito? Porque o perfeito, gente, impede a gente de fazer as coisas. Mas não tá perfeito, né? Tanta gente fala isso. Coloca a peça lá e fala assim, olha, eu coloquei aqui, mas não tá perfeito. Mas não tá perfeito. Pô, que bom que não tá perfeito, porque nunca vai estar. Essa aqui é a verdade, nunca vai estar. Então, para de querer o perfeito e abraça os errinhos, sabe? Poxa, mas a linha ficou muito... Faltou linha, a linha ficou grossa, eu errei. Andréa, fala da minha primeira peça. Nossa, a primeira peça da minha mãe é toda apertada, assim, com... E eu cheguei em casa toda orgulhosíssima. E até hoje a gente ama essa peça. E eu amo aquela peça. Eu nunca tentei consertar. Deixei ela lá do jeito que ela tá. Ela tá lá guardadinha. Por quê? Porque ela conta uma história. Ela conta uma história de um dia que a minha vida começou a mudar. Né? Então ela é muito importante. E aí a gente não precisa ficar tão preocupado assim se a gente errou. Se a gente errou, a gente faz de novo. A gente conserta. Não tem problema. Sim. E aí é isso. Você faz, corrige e adapta para sua realidade. Para parar de ser um copiador. Não vira uma cópia dos outros. Não é? Você está fazendo ali, está criando a sua própria peça. E ao invés de você... o perfeccionismo acontece assim. Você começa um projeto e aí você, não tá perfeito, não gostei, vou deixar esse, vou começar outro. E aí você nunca termina nenhum dos seus projetos. Então terminou, goste dele do jeito que ele ficou. Se precisar, você desmancha, faz de novo, mas curte. No macramê eu tento, deu errado, desmancho, faço de novo. Então vamos botar assim, vamos comentar aqui, errou, faz de novo. Legal. Comenta aí. Errou, faz de novo. Porque vai ser nosso lema. Nosso lema. Errou, faz de novo. É a melhor coisa que pode acontecer você errar, que você aprende uma coisa nova. Muito bem. Claro que a gente não vai ser mentiroso de que a gente... Nossa, eu amo errar, não sei o que. A gente também fica com raiva quando erra. Principalmente quando a gente tá gravando tutorial pra vocês, né? Quando eu tô gravando é diferente. Poxa, a gente sente essa pressão também de querer fazer o bom, de querer fazer o certo. E porque quando eu tô gravando... Ele tá segurando uma câmera pesada, filmando ali. Então não é tão levinho o processo de errar. Eu fico meio agoniada. Mas é diferente de quando eu tô fazendo sozinha. Antes de fazer, no tutorial, eu já fiz 3 vezes. E aí eu faço, se eu errei, eu faço de novo. Aí errei, vou lá. Então a gente tá junto não nesse gostei. processo. A gente vai... A minha mãe também não tá nessa perfeição, né? Das peças perfeitas. Claro que não. Nossa, a gente é algo que a gente trabalha todos os dias. Tentar ter uma relação mais positiva com o erro, parar de buscar a perfeição pela perfeição e curtir o processo. Exatamente. Agora, para fechar, eu quero esses 2 pensamentos para o pessoal ficar com isso na cabeça depois. Mas ninguém sair daqui de mão vazia. Vamos revisar os 6 passos que eu vi alguém pedindo aqui, que tinha perdido o 5º passo. Quinto passo. Quais são os 6 passos aí para desbloquear a criatividade no macramê? Vai lá. Tá bom, vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Passo 1, olhar para dentro. Tá? Olhar para tua história,
pro que é importante para você, suas emoções, onde é que estão ali os seus gostos, a coisa que você gosta, o que te dá alegria, sabe? Trazer isso para a memória, a sua história, olhar para dentro de você. O segundo passo é buscar referências, olhar para fora. Olhar para fora, buscar referências as mais variadas possíveis, não só no macramê, como em qualquer coisa. Eu posso me inspirar em qualquer coisa. Terceiro passo, copiar. Copiar. Começar com os tutoriais. Por isso eu faço tutoriais. Por isso eu faço live todos os dias, para você ficar inspirado, para te ajudar a começar nessa arte. Quarto passo, seguir um método. Porque depois que a gente copia, aí a professora vem com um método e mostra o caminho, e lá no final do ano a gente ganha o diploma. Aí a gente, né, aprendeu a ler e escrever. Então, seguir o método. E qual que é o método do macramê? O quarto passo. E qual que é o seu método no macramê? O meu método e o meu lema no macramê é que eu quero que você crie as suas próprias peças, tá? Eu te ensino, te inspiro, mas eu quero que você crie as suas próprias peças. E onde que tem esse método? Na Escola de Nós. Na Escola de Nós. Meu curso online de macramê. Passo 5. Passo 5 é misturar isso tudo. Fazer a salada de fruta, sabe? Misturar todas essas referências, tudo que estava guardadinho na caixinha, sua história, as cores, as músicas, todas essas inspirações você vai levantar e misturar isso tudo e, além de misturar, colocar ali a sua identidade. Quando você faz isso, você está criando uma peça única. Quando você mistura tudo isso, você tornou aquilo ali diferente. De alguma forma não está mais igual, está diferente. E o sexto passo? O sexto passo é envolver todas essas ideias com a sua história. Amarrar tudo isso com a sua história, com quem você é, mostrar a sua identidade. Você é uma pessoa que tem uma história para contar, que quer deixar um legado nessa vida. Isso tem que estar amarrado com o seu trabalho. É isso. É isso. E para fechar, a gente vai dar a última sugestão, que é: para de criar um monte de projeto e deixar por acabar, certo? Então para de deixar os projetos em aberto e vai até o fim. A gente está aqui junto com vocês para ir até o fim dessa coisa do macramê. A gente não quer que você fique lá no passo 3 e fique só copiando e acabou. A gente quer te levar até o fim. Além. Até o fim. E a frase para fechar o vídeo: não deixar 1000 projetos em aberto, ir até o fim. Mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Essa é brava, essa é brava. Essa é muito maneira. Essa é muito boa. Eu gostei, vocês gostaram dessa, gente? Muito bom. Entendeu? Mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Eu tenho que terminar um projeto. Essa é do Pablo Marçal. Eu iniciei 5 projetos e não termino nenhum nunca. Não, eu tenho que terminar. Pô, isso é muito bom. Sabe? Então eu termino um, terminei. Agora eu vou começar outro projeto. E é assim que vai, gente. Então, aqui não tem ninguém com bloqueio criativo mais, gente. Aqui todos vocês são plenamente capazes de criar as próprias peças de vocês. Basta o caminho certo. E é para isso que a gente criou, para poder dar os primeiros passos e para poder apresentar a nossa solução definitiva, que é a Escola de Nós. Exatamente. Tá? Então, se você se interessou pela Escola de Nós, a gente vai falar mais da Escola de Nós lá no evento, para vocês poderem justamente dar esses primeiros passos do jeito certo, na direção certa. É um evento gratuito e online, onde minha mãe vai apresentar esse método dela, de criar qualquer peça de macramê. Se você ainda não fez a sua inscrição, o link está nos comentários no YouTube e no Facebook. A gente vai colocar um comentário fixado. Isso. E nesse comentário da Osana vai ter o link para você fazer a sua inscrição. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu adorei esse tema. Foi muito legal, né? Essa live. Eu também adoro falar sobre isso. Eu adorei. Adoro falar sobre isso. Um beijo para todo mundo. Beijo. E até mais. Tchau, tchau.